Bom, o foco dessa aula aqui vai ser um conjunto de aulas que eu vou chamar de treinamento de Linux do básico ao avançado. É explicar justamente sobre o funcionamento de computadores de forma geral e focando, obviamente, mais para frente no funcionamento do Linux. Mas eu vou começar a falar porque, assim, para entender como funciona um computador que roda um sistema operacional Linux, precisa entender o básico de como funciona um computador. Que eu sei que a maioria das pessoas não conhece ou não entende o básico, então é uma coisa misteriosa. Por exemplo, quando você liga a máquina, o que acontece? Você sabe descrever passo a passo tudo que está acontecendo até aparecer a tela onde você vai digitar algum comando, ou a tela gráfica onde você vai começar a usar o mouse. Então, eu não vou entrar em todos os detalhes, óbvio, mas eu vou explicar o básico para que você tenha uma ideia do que está acontecendo. Então, eu vou começar falando de conceitos que servem para computadores de forma geral. E computadores, aí eu quero dizer, por exemplo, um notebook, ou um celular, ou um POS, que a gente chama de POS, que é essa maquininha aqui que roda as nossas aplicações para você fazer um pagamento de cartão, um pagamento de conta, ou o que quer que seja. Todos eles têm o mesmo conceito básico de computador, e a forma como eles funcionam começa a diferenciar depois de um certo momento em que você inicia a execução, o que ele vai fazer de forma mais específica. Mas a princípio, até uma calculadora, um celular é um computador. Então eles seguem um conceito básico até começar a se diferenciar. Então todo computador, vamos lá, ele tem algumas partes importantes neles. Uma delas é o processador, vou chamar aqui de processador. Ele tem normalmente uma coisa ou algo similar a isso que a gente chama de BIOS. Eu já vou explicar. Ele tem a memória, vou tentar também explicar, óbvio, sem me ater muito a detalhes, mas precisa entender o funcionamento básico, pelo menos ter uma ideia de como funciona, para não viajar na hora que está lidando com, que você está mexendo com o computador, entendeu? Para entender que nada é um negócio misterioso ou mágico. No computador não tem mágica, ele funciona seguindo certas regras. E na prática, todos os computadores funcionam da mesma forma, seguindo certos conceitos. Memória. Aqui, quando eu chamo de memória, é onde ele vai armazenar informações. Então, existe uma memória que a gente chama de volátil. Vou tentar usar também termos gerais que todo mundo entende, pelo menos até onde eu consegui. Volátil, na verdade, significa assim, uma memória que o que você armazena nela é fácil de se perder. Desligou, some essa informação. Então, não é uma memória para registrar uma informação que vai ficar lá de forma permanente. Então, todo computador tem essa memória que eu estou chamando aqui de volátil, e a memória que antigamente aqui a gente chamava, por exemplo, de RAM também, mas tanto faz. E a memória, como é que eu diria, estática, é onde você armazena as coisas que você pode desligar o computador, o celular, o que é que seja, quando você liga, aquela informação está lá de novo. Ou memória estável, na verdade. Volátil. Bom, um processador, ele está lá conectado na placa-mãe, com os pininhos. Ele, de certa forma, é o cérebro principal do computador, mas ele sozinho também não faz nada. Comparando com a gente, é como se fosse a nossa cabeça, mas se você tirar o coração, em alguns segundos, tua cabeça não faz mais nada. Então ele depende das partes que estão conectadas a ele para fazer alguma coisa de útil. O que o processador, de forma geral, o que ele faz? O que ele faz é o seguinte: ele internamente é meio que programado para executar comandos numa certa sequência. E como é que ele sabe a sequência que ele faz? Aqui eu vou explicar um pouco mais de detalhe
me baseando em determinados tipos de processadores, todos têm mais ou menos o mesmo conceito com determinadas diferenças, termos diferentes e etc, mas no fundo é tudo a mesma coisa. E eu vou simplificar. Então ele tem internamente, como se fosse para quem programa, uma variável, ou seja lá o que for, mas um lugar que ele aponta indicando qual que é o próximo comando que ele vai executar. Então é indicador do comando, um exemplo. E aonde está esse comando que ele vai executar? Ele tem um indicador de onde está o próximo dado que ele vai ler e assim vai. Ele tem um conjunto de regras internas para conseguir executar. E quando eu falo executar, na verdade é assim, ele lê, por exemplo, numa área de memória, em algum lugar, uma sequência de números. Tem aqui um determinado lugar. Ele vai ler aqui um númerozinho que diz para ele, quando ele lê isso aqui, é um comando, por exemplo, mova o valor de A para B. A pode ser, por exemplo, um determinado informação interna que ele tem no processador, B é outra informação interna. Ou pode ser que ele lê e fala, mova o valor que está na posição de memória X para a posição de memória Y. Então, o processador, no fundo, ele começa a executar um comando de cada vez. Então, ele lê aqui da memória um determinado comando, ele executa esse comando. Em seguida, ele vai ler o próximo comando. O próximo, quer dizer, ele sabe por um armazenamento interno que ele está lendo o comando que está numa determinada posição, por exemplo, da memória, e ele sabe qual foi o que ele leu anteriormente e qual é o próximo que ele vai ler. Aí ele executa esse comando, em seguida executa esse, em seguida executa esse, e assim vai. Basicamente o processador, falando de forma simples, ele vai ficar movendo números ou os bytes e conteúdos de um lado para o outro, vai ficar manipulando essa informação. E de certa forma ele é completamente burro, ele não sabe o que está fazendo, ele está seguindo essa movimentação de números de um lado para o outro. Então esse é o começo do que um processador faz. Óbvio, ele consegue fazer contas básicas sem entrar na questão de processador aritmético, essas coisas, colocando o processador de forma geral. Ele vai conseguir fazer contas básicas, tipo conta de mais ou de menos, ou movimentar para pular, por exemplo. Ele está executando um comando aqui, ele pode pular e executar um comando 1000 comandos, ou seja, pula 1000 comandos e vai para o comando que está lá embaixo. Isso porque um determinado comando aqui pode falar, passa a executar esse comando. Mas de forma geral, assim, os comandos que um processador executa são simples. Se você pegar um manual da linguagem do processador, são poucos comandos, simples e até fáceis de decorar. Então o processador em si ele executa comandos simples e fáceis de entender. Para quem vai estudar, óbvio, você tem que ter uma noção e entender como é que as coisas são armazenadas na memória, etc. E de forma geral, olhando desse ponto de vista, ele é bem burrinho. Ou seja, o processador de uma máquina super complexa, olhando ele lá no fundo, ele não sabe o que está fazendo, ele vai executar comandos em sequência de forma simples. Deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, ele não tem muita inteligência. Óbvio que assim, existem vários comandos que ele executa, mas mesmo esses vários, comparado a uma linguagem de programação normal e todos os recursos que você tem, eles são poucos. Ele começa a parecer complexo porque ele executa tantos comandos que esse conjunto de comandos acaba tendo algum resultado. Aí a gente vai chegar lá. Então o processador é isso, é um treco que vai executar e vai manipular os dados que estão na memória e executar determinados comandos. Na verdade, basicamente é isso, manipulando a memória e eventualmente, óbvio, manipulando interfaces, sei lá como é que eu vou chamar aqui, mas interfaces que vão apresentar resultados. Depois a gente detalha um pouco mais sobre isso, se eu trocar a caneta. Mas aí é o seguinte,
Você tem, por exemplo, associado a um processador, porque ele tá plugado numa placa-mãe. Ele tem lá vários pininhos que estão conectados nessa placa-mãe. Nessa placa-mãe tem alguns pininhos que vão dar comandos, por exemplo, para uma placa de vídeo. Que não vamos detalhar, mas essa placa de vídeo, ela tem lá o seu processador interno, etc. E quando numa determinada área de memória dessa placa de vídeo tiver um certo conjunto de informações, isso vai representar um ponto na tela do seu monitor. E aí, óbvio, o processador manipulando essas informações que a placa de vídeo recebe, ele consegue transformar esse ponto, na verdade, num círculo, num X, num conjunto de letras e no que você quiser. Aqui é óbvio que eu simplifiquei, mas no fundo é isso. O processador envia N informações que a placa de vídeo vai traduzir e vai exibir na tela aquela informação. Então isso seria um exemplo de uma interface de saída, e numa interface de entrada também é mais ou menos a mesma coisa, mas o que vai acontecer é que uma determinada, por exemplo, você digita uma letra no teclado, aquilo lá de alguma forma vai alterar uma informação que está na memória, que o processador em algum momento vai acabar recebendo essa informação, e conforme a sequência de comandos que ele dá, se ele estiver esperando, ou ele pode pegar, na verdade, assim, periodicamente checar, ó, teve alguma coisa que a interface de teclado mandou para mim? Se tiver, ele vai e faz alguma coisa com o que o teclado mandou. Novamente, explicando de forma bem resumida, para tentar tirar o mistério do que os computadores fazem, né? A gente já vai chegar. Então, assim, mas no fundo, assim, no computador, precisa entender assim, nada é feito praticamente de forma automática, nada é feito de forma mágica, nada ele faz sozinho, ele é burro. Óbvio que assim, com um conjunto de aplicativos rodando e várias coisas que ele executa, ele parece ser inteligente e acaba fazendo diversas funções que parecem estar fazendo sozinhos. Mas no fundo, ele é burro, ele está fazendo o que a gente mandou ele fazer. Ou seja, e como é que a gente mandou ele fazer? Escrevendo um programa que contém um monte de comandos, que ele executando esse monte de comandos, exibe para a gente alguma coisa, algum resultado. Vamos lá, já deu... Então, continuando. Quando você liga um computador, começa a passar eletricidade aqui, sem entrar em detalhes e voltagens nem nada, e de certa forma não, vamos lá, ele precisa saber o que ele consegue fazer. Só que esse é um processador genérico. Esse processador pode estar conectado num PC ou pode estar conectado numa geladeira, por exemplo, o mesmo processador. Ou pode estar conectado num POS também. O processador que roda nesses POS, a máquina de cartão, tem computador que usa ele também. Então, quando você liga ele, o que ele vai começar a fazer? Ele não tem a instrução uma sequência detalhada de comandos complexos para fazer. Na verdade, o que ele vai fazer ele vai ler instruções de um outro, como se fosse um processador, que é a BIOS, que tem os comandos iniciais que esse processador vai começar a executar. Então, por isso, quando você liga, ele sabe o que vai fazer. Então, você liga o computador, a primeira coisa que ele vai fazer sempre é interagir com a BIOS. Por isso que quando você configura um computador, por exemplo, para colocar, sei lá, hoje em dia você não precisa configurar para pôr memória, mas para colocar um disco rígido, que hoje já não está mais sendo usado muito, que é o que eu chamei aqui de memória estável, ou um SSD interno, ou algum outro componente que precisa configurar. Até mesmo fazer a formatação, quando você coloca o pendrive, você entra na BIOS e precisa configurar para primeiro dar o boot no pendrive, né? Exato. Então é na BIOS que você dá as instruções do que o computador faz quando ele começa e como ele vai ter que funcionar de forma geral. Então, todo computador, incluindo celular, geladeiras que tem no computador, ou até mesmo a câmera aí que eu estou gravando, o notebook, ou sei lá o que mais, ele tem que ter uma forma de saber como ele começa a trabalhar. Então, a BIOS ou qualquer outra coisa com qualquer outro nome similar à BIOS é o que vai indicar o que ele começa a fazer.
Num computador a BIOS é importante porque é lá que ele vai saber a placa de vídeo que ele tem, as interfaces eventualmente de comunicação, por mais que mudou muita coisa hoje, está tudo automático, mas o disco que ele tem conectado, na verdade é o tipo de memória estável, que a gente é acostumado a falar disco por causa dos HDs, que eram disco, mas hoje em dia estão morrendo os HDs, e o que tem mais são os SSDs, mas no fundo é a mesma coisa, em termos de o que vai fazer. Então tudo isso é controlado pela BIOS. Então é lá que, de certa forma, você inicia. Você grava aqui, por exemplo, a data e hora inicial do computador, porque quando você desliga ele continua tendo a hora correta. Nem vamos detalhar sobre isso. Mas é aqui que você, de certa forma, armazena essas informações. E aí, uma das coisas que a BIOS vai fazer, depois de passar algumas instruções básicas, é carregar o sistema operacional. Vamos lá. Vou pôr aqui SO. Então, antes de carregar o sistema operacional, precisa passar pela BIOS para o computador, para o processador saber o que ele vai ter que ler, por exemplo, em uma determinada parte do disco rígido ou do SSD ou sei lá como é que seja lá o que for. Ele vai ter que ler daqui um aplicativo chamado Sistema Operacional, que é um aplicativo que vai começar a fazer esse processador trabalhar de forma que se pareça, no caso do Linux, por exemplo, com um computador, ou Windows, ou o que quer que seja, né? O sistema. Ou um POS, ou um celular, todos eles carregam alguma espécie de sistema operacional, tanto o celular, quanto o POS, quanto um PC, um notebook, o que quer que seja. E o que o sistema operacional faz? Aí, aproveitando já comentar, de certa forma, o sistema operacional ele tem muito mais inteligência em termos do que ele vai fazer do que o processador em si. Em termos de coisas complexas, ele está se aproximando mais da interação com a gente, mas ele ainda é extremamente burro também, comparado a um exemplo, quando você carrega um Linux, ele está funcionando e está aparecendo uma tela para você, porque além do sistema operacional, tem um monte de outros aplicativos para fazer aquilo funcionar. O sistema operacional em si, ele é meio burrinho. Tirando talvez no Windows, atrelado ao sistema operacional, já tem várias coisas que fazem parte, que o sistema operacional como um todo acaba sendo bem mais inteligente. Mas o núcleo dele não é tão inteligente, ele depende de vários outros aplicativos. Aí é importante ressaltar isso para vocês entenderem como funciona. Então vamos focar mais no Linux. Uma vez carregado o núcleo do sistema operacional, e na verdade assim, antes de falar da sequência de carregado, o que ele começa a fazer, apesar que eu vou pular algumas coisas, vou só tentar explicar o básico aqui para a gente entender e começar a detalhar como é que funciona o Linux. Vamos falar um pouco da função do que o sistema operacional faz, porque depois que ligou a máquina, ele vai continuar rodando no computador até você desligar ele. O que ele está fazendo basicamente? De certa forma, assim, ele está administrando o uso da memória de forma geral, da memória volátil, da memória estável, do processador. Então ele está controlando como as aplicações que vão rodar nele trabalham com esses recursos que a máquina tem. Inclusive assim, num processador simples, lembra que eu comentei que ele executa comandos? Ele executa comandos um a um, um depois do outro. Mesmo que você tenha, e sempre você vai ter vários aplicativos rodando ao mesmo tempo, então você tem lá 50 aplicativos rodando, assim, aparentemente ao mesmo tempo, mas eles não estão rodando ao mesmo tempo. O processador executa comandos um a um. Porém, óbvio, existem processadores que têm núcleos internos separados.
Então aí você tem e eventualmente, lógico, tem máquinas que tem mais de um processador. Você pode ter então processadores que executam não um, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6 comandos ao mesmo tempo. Só que ainda assim são só 6 comandos ao mesmo tempo. E num PC, se você olhar ele quando está funcionando, você tem lá às vezes 100 aplicativos rodando ao mesmo tempo. Então vamos para o mais simples. Vamos considerar que a gente tem um processador que tem um core só, um processador simples. Esse processador simples também vai executar, ou vai parecer que está executando 100 comandos ao mesmo tempo. Quem gerencia para fazer esses 100 aplicativos rodarem ao mesmo tempo é o sistema operacional. Então ele é quem vai controlar a execução dos aplicativos, vai controlar o uso da memória que é disponibilizada para as aplicações. Vou tentar não detalhar muito, só começar a detalhar um pouco mais depois, para não ficar confuso. Então aqui primeiro não é tendo o básico. Então o sistema operacional vai executar, vai controlar como esses aplicativos rodam, vai interagir de forma mais direta com as interfaces que estão conectadas na placa-mãe, vai interagir com chamar aqui as interfaces de entrada e saída. Então a entrada de informações, você tem por exemplo um HD, uma placa de rede, um teclado, uma placa de rede e sei lá, uma porta USB, e saída de informação da mesma forma. Você tem lá uma placa USB, uma placa de rede, uma placa de vídeo, né? Uma interface de saída. Então o sistema operacional de certa forma vai gerenciar isso. Só que aí novamente, o sistema operacional ele tem um núcleo do que ele consegue fazer. Esse núcleo ele é genérico normalmente. Um exemplo, o Linux, ele tem lá um núcleo genérico que roda em diversas máquinas. Só que todas essas máquinas são diferentes uma das outras, as placas-mães são diferentes, as interfaces são diferentes, a forma como comunica são diferentes. Ele não conhece cada um deles, falando da parte do núcleo do sistema operacional. Então o que ele faz? Para conseguir gerenciar tudo isso, ele chama algo que a gente vai chamar aqui de... Existem vários nomes e várias formas. Simplificando, eles chamam o que seriam os drivers ou os módulos. Vou chamar aqui de drivers. Que são os programas e números que controlam as interfaces associadas a essa máquina. Porque aí você pode ter um sistema operacional que trabalha com N componentes diferentes ligados a ele. Porque aí você... por quê? Porque ele vai ter lá vários módulos de drivers que o sistema operacional vai chamar para conseguir tratar com esses vários componentes que estão conectados na máquina. Então um computador, por exemplo, ele tem lá um monitor que é ultra wide, por exemplo. E o outro tem um monitor que é um VGA, que tem uma resolução pequena. Ele vai conseguir funcionar em qualquer um deles. Mas não porque o sistema operacional em si sabe como fazer, mas porque ele chama os componentes que sabem como fazer. Da mesma forma, ele pode ter lá uma placa de rede Wi-Fi, que não tem o cabo, e uma placa de rede Ethernet de 1 GB. Ele vai conseguir conversar com elas por causa desses componentes que estão plugados. Não porque ele sabe exatamente o que fazer. E aí existe um certo momento que, assim, quando o sistema operacional começa a ser executado, ele tem uma sequência de inicialização, ou seja, uma ordem de carregamento, em que ele, de certa forma, executa um determinado aplicativo que vai começar a carregar os componentes que ele precisa para funcionar. E esses componentes, ou mesmo esse aplicativo de inicialização, ele vai começar a ler conforme, já abrindo um pouco mais como o sistema operacional funciona, principalmente no Linux. Ele vai, por exemplo, procurar numa determinada pasta qual script que ele vai rodar, vamos chamar assim, qual programa que ele vai rodar para configurar uma placa de rede.
e esse programa vai ler onde estão os arquivos que indicam como essa placa de rede funciona. Em seguida ele vai ler onde eu procuro como funciona a placa de vídeo. Depois ele vai ler, eu vou trabalhar com uma interface gráfica ou uma interface visual. Então o programa de inicialização ele roda uma sequência de aplicativos que você consegue mudar e modificar qual é a sequência de aplicativo, o que eles vão fazer, ele vai trabalhar no modo texto, no modo gráfico e assim vai. Bom, retomando. O sistema operacional vai chamar o aplicativo de inicialização, que vai carregar os vários drivers e aplicativos que vão ficar rodando no computador. Esses aplicativos, alguns deles é importante a gente conhecer, são base, né, para você saber como configurar, ou como interagir com a máquina. Por exemplo, tem a interface gráfica, que é um aplicativo, que na verdade é um conjunto de programas que rodam para você interagir com o computador. Então você tem que saber como usar a interface gráfica. Quando não tem interface gráfica, tem a linha de comando, que na verdade a gente chama de shell, que é o aplicativo que recebe os comandos que você manda na mão, digitando naquela tela preta. Isso nada mais é do que um programinha que está rodando também. Você pode matar ele, aí você não consegue mais interagir com a máquina. Então sempre vai ter algum aplicativo para fazer a interação com você e outros aplicativos que vão estar interagindo com outras coisas, por exemplo, interagindo com o monitor, interagindo com o teclado e assim vai. Então no processo de inicialização é carregar tudo isso e eles ficam lá rodando, todos eles ao mesmo tempo, sendo executados pelo processador. Aí, aproveitando, retomar um item, que é o seguinte, eu comentei, dando como exemplo um processador que tem um único núcleo e executa uma única coisa de uma vez. Como é que ele vai fazer para executar vários aplicativos ao mesmo tempo? Na verdade, o que ele faz é o seguinte, coordenado pelo sistema operacional, ele tem lá, por exemplo, 10, vamos colocar aqui três programas que estão sendo executados. Ele começa a executar os comandos do aplicativo 1, um exemplo. Em determinado momento, depois de um tempo, ele guarda que estava aqui e começa a executar os comandos do aplicativo 2. E aí, em algum momento, ele guarda que estava nesse comando aqui e começa a executar os comandos do aplicativo 3. Daí, daqui a pouco, ele volta e continua executando os comandos do aplicativo 1. E aí parece que ele está executando ao mesmo tempo, mas na verdade ele está executando trechos dos aplicativos, um de cada vez. Tirando, óbvio, se é um processador que tem 2 núcleos, ele consegue de fato executar 2 comandos ao mesmo tempo, mas ele vai ter que fazer a mesma jogada, porque ele não vai executar só 2 aplicativos, ele vai executar centenas de aplicativos sempre. Então sempre o sistema operacional vai ficar gerenciando essa execução dos aplicativos. Aí quem desenvolve a aplicação, óbvio, existem alguns momentos importantes para você colocar numa aplicação que vai rodar junto com outras, que é o seguinte, uma aplicação nem sempre ela está executando um processamento direto em si. Às vezes ela precisa aguardar, por exemplo, a escrita de um comando no disco, ou no SSD. Quando você manda escrever na memória, por exemplo, no SSD ou no HD, ou seja, colocar uma informação lá ou ler uma informação de lá, colocar a informação no HD ou ler a informação, por exemplo, de um HD ou de um SSD, ele é muito mais lento do que trabalhar direto com os dados de memória ou do que a execução dos comandos no processador. Então, quando o sistema operacional vai ler um comando que está no HD, o que ele faz? Esse negócio, assim, exagerando os tempos, só para ficar fácil de entender, esse negócio vai demorar 10 segundos para ler e a execução de um processamento é milissegundos. Então, essa aplicação 1 aqui, ele fica guardando essa leitura desse dado do HD, então ele não fica fazendo nada, ele fica guardando essa informação que está sendo lida, e enquanto isso o processador vai executando esse outro aplicativo. Então faz parte desse gerenciamento das aplicações, essa troca da aplicação que está sendo executada, baseada também no que ela está fazendo. Se ele está guardando a leitura de um HD, ela não fica sendo executada enquanto está guardando essa leitura e vai executar outras aplicações. Aí tem uma coisa que, assim, óbvio, é normal que as aplicações
ela não tem uma única linha de execução. Na verdade, uma aplicação, quando você faz, principalmente as aplicações que a gente desenvolve, que é aplicações para processamento de transações de cartão, financeiras, etc., as aplicações, elas executam várias coisas, uma mesma aplicação executa várias coisas ao mesmo tempo. Então, uma única aplicação, ela vão ter várias linhas de execução simultâneas. E aí, novamente, vai ter esse mesmo conceito. E aí, quando você faz uma aplicação assim, tem que ter justamente o extremo cuidado para que ela seja decente com o processador e consiga executar várias coisas ao mesmo tempo sem ficar consumindo a tua processador. Então, a gente usa bastante justamente esses momentos em que você está esperando a leitura de algum recurso ou aguardando alguma informação. Além de ter que controlar, obviamente, com esses vários... É uma única aplicação que tem várias linhas de execução. Então, celular de novo. Então, um aplicativo que tem essas várias linhas de execução, a gente fala que é um aplicativo que tem multithread, ou multitarefas, ou multitask, tanto faz o nome, mas ele executa várias coisas simultaneamente, mas novamente, não é simultâneo de verdade. Para a gente olhando, parece que é simultâneo, mas no fundo, não é simultâneo. Agora, assim, no mundo prático, na prática, funciona como se fosse simultâneo. Então, para todos os efeitos, é simultâneo mesmo não sendo, ou mesmo parcialmente sendo, no caso de um processador com 2 cores. É que as aplicações às vezes têm 100 threads que vão ser executadas, só tem 2 processadores, mas elas vão ser distribuídas assim, dentro da própria aplicação e entre as diversas aplicações. Então é interessante conhecer esse conceito aqui do que o processador faz. Voltando aqui ao sistema operacional. Tem o núcleo do sistema operacional e aí os drivers e as aplicações acessórias aí para que o sistema operacional funcione. Conceitualmente, algumas dessas aplicações são consideradas como parte do sistema operacional, mesmo não fazendo parte do núcleo. E aí é até meio confuso você saber o que faz parte de fato do sistema operacional ou não. No Linux tem uma coisa fácil que assim, a gente chama de distribuição Linux. Então, por exemplo, quando você faz uma distribuição, por exemplo, Fedora, ou Ubuntu, que é um dos mais famosos, faz parte da distribuição o core do núcleo do Linux e um conjunto de aplicativos já pré-definidos para ele ter uma determinada cara e comportamento. Então, uma distribuição Linux nada mais é do que isso. Você pega o núcleo, pega algumas aplicações, por exemplo, uma determinada interface do Gnome, um determinado shell, vários conjuntos de aplicações, define, cria alguns aplicativos, por exemplo, que vão ler a configuração da interface de rede conforme um determinado formato de arquivo, define vários arquivos, como é que vai ser o layout para você configurar, e aí somando todo esse conjunto de programinhas, etc., você tem lá a distribuição Ubuntu. Aí você chega no Fedora, o aplicativo que lê a interface de rede, ele lê num formato um pouco diferente, alguma outra configuração um pouco diferente, e aí você tem várias aplicações parecidas e outras diferentes, não tão parecidas, algumas bem iguais, outras não, mas o que vai mudar de uma distribuição basicamente é essa, mesmo núcleo, mas as aplicações e a forma de configurar ou de exibir a tela tem pequenas diferenças e inclusive muda um pouco justamente a forma quando você vai fazer uma configuração direto nos arquivos para configurar rede, por exemplo, vai ter variação porque devido a um histórico passado, no Fedora usaram um determinado formato para configurar, enquanto no Ubuntu, por exemplo, usaram outro, e aí você tem essas variações. Mas tudo no fundo vai fazer a mesma coisa, porque rede, endereço IP, endereçamento IP, por exemplo, é tudo igual, então só o que muda é a forma de mudar a configuração. Então, na prática, você vai ter as mesmas informações expostas de forma diferente, só o que precisa ler é a especificação do sistema operacional que você está usando, ou da distribuição que você está usando, para saber como fazer a configuração. É a mesma coisa mostrada de forma diferente. Por isso que, assim, se você conhece um, você vai conhecer todos, só precisa ler e pesquisar. Bom, comentei, existem algumas aplicações que é importante você conhecer, que são básicas para todos. Várias aplicações nas distribuições Linux são comuns e praticamente iguais entre todas as distribuições. Então muda algumas coisas, mas também não muda tanto.
O Windows, óbvio, já muda bastante, por mais que no fundo é tudo a mesma coisa, mas no Windows muda, óbvio, né? Ele tem a interface gráfica dele, que não é a mesma, obviamente, que as do Linux, e ele tem já um conjunto de aplicações pré-definidas, porque aí tem só um distribuidor, né? Distribuidor, digo, tem só uma distribuição do Windows, não tem várias que N comunidades montaram. Então ele já tem um certo padrão aí de como as coisas funcionam, como se configura a rede, como é disposta a interface gráfica, ainda que dá para colocar aplicativos que modificam isso, mas no geral ele tem um comportamento padrão. No Linux tem um certo padrão, mas muda muita coisa. Por exemplo, você pode ter uma interface gráfica que funciona de um jeito, por exemplo, um GNOME, ou você pode ter um KDE que tem muita diferença. Aqui a gente usa mais o GNOME, mas não sei se você já viu o KDE. Então, o KDE ele tem uma cara diferente. E mesmo as versões do GNOME, na verdade, se for, por exemplo, 2.0, 3.0, tem bastante diferença. Só que no fundo é isso, né? São aplicativos que estão lá rodando para executar determinada função. Alguns aplicativos, por exemplo, podem estar executando coisas periodicamente, executando comandos que a gente define. Por exemplo, você pode tem o Chrome, por exemplo. A função principal dele é ficar executando scripts que em uma certa periodicidade conforme a gente configurar. Bom, então falando aqui primeiro do básico de como funciona um computador, o sistema operacional, é isso. Aí na próxima aula a gente começa a detalhar algumas outras coisas mais. E falando do básico, deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Tá, sistema operacional, eu falei, gerencia a memória, então só para não deixar esse ponto em branco, é ele que define quanto de memória uma aplicação vai conseguir utilizar, e ele impede, por exemplo, que uma aplicação consiga enxergar a informação que está na memória de outra aplicação, senão seria uma verdadeira baderna, né? Então ele isola o uso da memória entre as aplicações. Óbvio que você consegue programar para que as aplicações trabalhem com áreas de memória compartilhada. Então você tem uma única área de memória que N aplicações conseguem enxergar. A gente utiliza muito isso, mas óbvio, quando são aplicações feitas pelo meu desenvolvedor, por exemplo, ou seguindo um determinado manual e a forma correta de ter essa interação. Mas a gente utiliza isso para aplicações que trabalham em conjunto, seguindo determinadas regras. Então, na nossa aplicação aqui para gerenciamento de transações, etc., todas as aplicações, seguindo uma API que a gente desenvolveu, etc., elas usam muito áreas de memória compartilhada, usam filas de outros recursos, mas que aí já é desenvolvimento. Eu não vou citar muito, mas é importante conhecer, para saber como certas coisas funcionam. Então, baseado nisso daqui, alguma dúvida? Só tenho uma dúvida, quando você falou de gerenciar a memória, quem gerencia a memória para, vamos dizer assim, para uma memória não ler o que está dentro da outra, é o processador? Uma aplicação, na verdade. Uma aplicação. Não ler a memória de outra aplicação. Então, quem gerencia isso é o sistema operacional. Tá, sistema operacional. O processador, novamente, ele é como é que eu diria? Ele só vai executando comandinhos, um atrás do outro. Que comandos ele vai ser? Aí você tem as aplicações que vão deixando as coisas mais complexas. De certa forma, o processador, internamente, apesar de existir uma certa complexidade, mas ele é razoavelmente simples. Aí as aplicações, que são inúmeras, vão deixando tudo mais complexo, porque cada uma vai executando uma determinada função. O processador só o que faz é executar comandos um depois do outro, de forma simples. E os comandos que você tem. Os comandos que o processador executa não são complexos. Se você lê os comandos que um processador pode executar, independente da arquitetura, não são muitos comandos, são poucos comandos fáceis até de decorar. Não que vocês não trabalhem, mas eu já desenvolvi em assembly para alguns outros processadores. Quem ouve, ou mesmo linguagem de máquina, quem ouve pensa que é difícil, mas depois que você aprende e vê como funciona, são poucos comandos. E
O que torna complexo é que aí, para conseguir executar uma determinada função, ele tem que executar várias vezes esses poucos comandos. E aí, daí vem as linguagens de programação, que hoje você faz um aplicativo que mostra na tela o famoso Hello World ou Olá Mundo. Para exibir isso na tela, em C, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, é um programinha simples lá que você faz com poucas linhas de programação. Quando você compila esse aplicativo, aliás, falando o termo compilar, o que é compilar? Transforma na linguagem de máquina? Isso? E esse transformar na linguagem de máquina significa o seguinte: ele vai pegar um arquivo que está aqui na memória estável, no HD, vamos falar assim, um arquivo que tem uma extensão ponto, a linguagem, normalmente esse ponto, para simplificar a nossa vida, você tem lá um arquivo arc1.c. Esse C é para que a gente saiba que esse é um aplicativo em linguagem C. O conteúdo dele é um texto, nem vamos entrar nesse detalhe, mas é um texto que representa um aplicativo feito em C. Quando você compila, o compilador pega esse treco aqui e transforma num conjunto de instruções seria a linguagem de máquina que o processador entende. Só que esse conjunto de instruções, na verdade, o processador mesmo não trata com ele diretamente. Para executar esse aplicativo, o sistema operacional carrega esse treco em uma determinada área da memória, ele vai ler algumas informações que estão no início desse programa, dizendo, esse programa trabalha com tanto de memória, tem a memória, eu já ia falar coisa que é a stack, outras coisas, mas não vou entrar nesse detalhe, mas é assim, esse aplicativo funciona dessa forma, usa isso, usa aquilo, tal, ele precisa das bibliotecas, faz certas coisas, e o código de execução dele começa aqui, e ele tem informações, dados que estão armazenados aqui. Então, dando um exemplo, mas um executável, na verdade, não é só o código de máquina disso aqui, ele tem o código de máquina, que o processador vai executar, e ele tem várias informações de dados aqui dispostos de uma maneira padrão, que aí você tem que ler o manual, você consegue entender byte a byte o que tem no executável, mas a gente não vai entrar nisso. Ele carrega na memória e em determinado momento começa a funcionar e executar o Hello World para exibir na tela. Aquilo lá, o Olá Mundo, que você programou. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais relacionada a isso. O código de máquina, vocês já ouviram falar de linguagem assembler? Já. O código de máquina, o assembler, ele é bem próximo é a linguagem mais próxima do código de máquina que eu conheço. Porque é assim, no código de máquina você tem lá um byte com valor, por exemplo, 0,5, em seguida outro byte com 0,3, outro byte com 0,4. Isso aqui transformado em assembly, você pega, por exemplo, o 0,5, aqui eu vou dando um exemplo fictício. O 0,5 é o comando move, um exemplo, mover o quê? O valor do registrador, que é uma informação, como é que eu falaria? É uma informação interna 1 para a informação interna 2 no processador. Mover a informação 1 para 2. Esse aqui ficou estranho esse exemplo, hein? Mas tudo bem. Faz quando você diz o 0,5 e o 0. Vou colocar um exemplo mais simples. Seria mover o valor. Um exemplo, 0,5, 0,3. É o comando que vai dizer mover para o registrador A o valor 4. Então o 0,3 indica que é o registrador A e o 4 indica que ele vai receber o valor 4. Então, a linguagem assembler, você traduz ele até na mão numa linguagem de máquina. Então, o assembler praticamente é quase o código de máquina. Então, se você ler um código de assembler, cada um dos comandos, você pega uma tabelinha e você transforma nos bytes, que é realmente o código que o processador vai executar. Só que aí é aquilo que eu comentei, fazer um programa em assembler, para fazer uma coisa extremamente simples, você faz muitas linhas, você cria muitas linhas de programação. Então,
tirando coisas muito específicas, a gente não programa em Assembler mais praticamente hoje em dia, a não ser quando realmente precisa por motivos excepcionais. No geral, a gente programa, por exemplo, quando é uma aplicação que nem a nossa que interage bastante com o processador, tem que ter alta performance, etc. A gente usa C, C++. Assembler, muitíssimo raro, bem raramente. Se eu fazer Mas é bom saber. uma pergunta, por que usaria um Assembler sendo que a outra linguagem iria traduzir quando compilasse? Bom, primeiro... Tá certo que no Java é muito, sei lá, o pessoal costuma dizer que ele ficaria pesado, né? Mas, tipo, se fosse C, já não ia chegar praticamente como se fosse escrito na mão? Sim, porém tem, por exemplo, comandos da linguagem C que eles são muito executados. Inclusive, a gente já fez, às vezes, até quando faz alguns aplicativos, um exemplo, para processar múltiplas transações por segundo. Alguns comandos, a gente até muda o comando que vai usar, porque um determinado comando faz conta que ele leva lá, tudo isso são tempos absurdos, leva muito menos, mas um exemplo, determinado comando leva 100 milissegundos, enquanto um outro comando leva 1 milissegundo. Então, às vezes, para fazer a mesma coisa, dando um pouco mais de trabalho, é preferível usar o comando que usa 1 milissegundo. Aí, na linguagem C, você tem lá, por exemplo, o comando main CPY. Esse é um comando padrão, básico, que todo mundo conhece, da linguagem C. Esse comando, o que ele faz? Ele move... o primeiro parâmetro que ele recebe é uma área de memória qualquer. Putz, aqui virou uma bagunça. Deixa eu só apagar a lousa aqui rapidinho. O comando mainCPY, ele vai mover um conjunto de bytes para o destino A. Então faz conta que aqui é A. Tendo como origem a origem B aqui, faz conta que aqui é o B, e vírgula C bytes. Então A faz conta que é 50, endereço de memória 50, B é 200 e C é 30. Então o mainCPY vai mover 30 bytes do endereço de memória B, então todo o conteúdo que tem no endereço de memória B, para o conteúdo de memória do endereço A. Ok? Quando alguém criou o mainCPY, ele poderia fazer um programa em C para fazer isso. Então ele vai lá, coloca um laço int x igual a tal, vou programar aqui, mas igual a tal, aí põe lá o endereço, o conteúdo de A é igual, passa a ser igual ao que tem em B e repete esse laço. O compilador, por mais otimizado que seja, ele vai criar um determinado conjunto vai criar um código em Assembler para isso. Inclusive aqui eu estou usando uma variável, que aí ele utiliza stack, etc. Este código em Assembler, você não precisa usar variável nem porcaria nenhuma. Em Assembler você pode trabalhar só com os registradores que estão direto dentro do processador e aí não utiliza a memória. Ou seja, em Assembler, para fazer isso aqui, você faz um código, para fazer o mainCPY, você faz um código que tem uma performance inúmeras vezes superior. Só o fato de você, por exemplo, não precisar utilizar a variável x e trabalhar diretamente com o registrador do processador, que ele não vai precisar ficar acessando a memória, porque assim, tudo que você sai do processador diminui muito a velocidade. Acessar a memória RAM diminui muito a velocidade de execução de um determinado comando. Acessar o SSD diminui mais ainda. Então, quando você trabalha só dentro do processador, você tem uma performance. Quando usa a memória, vai diminuir. Então, aqui, óbvio que eu estou usando a memória. Estou transferindo o conteúdo da parte de memória B para a parte de memória A. Mas, fazendo um código de Assembler, eu estou fazendo isso muito mais rápido. Então, tem coisas que, por exemplo, desenvolver o comando mainCPY ou algum comando específico nosso que eventualmente precise várias vezes, é muito mais performático fazer em Assembler.
Só que, lógico, é questão de custo-benefício, né? Você não vai, senão assim, você não vai ficar usando a Assembler toda hora, por mais que otimize o código. Porque assim, hoje em dia a gente tem processadores extremamente velozes. Se você for ficar fazendo isso, você gasta anos para fazer um negócio simples. Então, é só realmente em exceções, em casos bem específicos ou situações que eventualmente não tem jeito. Eu já peguei um caso uma vez programando para mainframe que tinha um trecho de código que a única forma de conseguir codificar era em Assembler, não tinha como não fazer em Assembler, mas não vamos entrar nisso. Normalmente, hoje em dia, você não vai precisar fazer esse tipo de coisa. Mas é isso, o Assembler é utilizado para isso. Normalmente para coisa mais, a gente chama de baixo nível, coisas que lidam mais diretamente com o processador. De forma geral, óbvio, os códigos que a gente utiliza não vão ser Assembler e tem uma performance ótima, porque hoje em dia os processadores executam muitos comandos, executam as coisas numa velocidade extremamente alta. Onde o processador vai travar e o que vai limitar o tempo de execução das coisas, normalmente vão ser na hora que ele começa a interagir com as coisas que estão em volta do processador. Então ele começa a ficar lento a hora que precisa usar a memória, a hora que precisa usar, normalmente armazenar na área de memória estável, aqui o HD, o SSD, ou na hora que ele precisa mandar uma informação por vídeo, ou ler do teclado, ou N outras coisas que ele pode ler, por exemplo, comandos do mouse, etc. Esse tipo de coisa, óbvio, é o que vai consumir o maior tempo de execução no computador. Processamento consome também, ele faz inúmeros processamentos, etc. Mas quem consome mais são essas interações e esses armazenamentos. É isso que consome o maior tempo. Então, por exemplo, quando a gente faz um aplicativo, né, que vai processar uma transação de pagamento de uma conta, por exemplo, falando só a parte que está lá fazendo o processamento, o maior tempo que ele consome lendo onde está armazenado, por exemplo, os dados daquela conta, lendo, um exemplo, se o cliente tem saldo, aí ele tem ou se quem está pagando tem o saldo para fazer aquele pagamento na conta, por exemplo, se ele está pagando com cartão, aí tem que ler a informação de um arquivo, etc. Então, tudo, essa interação com os dados externos é o que consome. Se tudo tivesse no processador, era muito... Assim, hoje em dia, na verdade, já é assim na prática. Só que a gente faz isso, por exemplo, 300 vezes por segundo. Ou 400, 500, você vai num banco lá e está processando 2.000 operações por segundo. Aí esse 2.000 por segundo, ele é lento por causa de toda essa interação. Se não tivesse isso, fosse possível ser tudo só no processador, era milhares de vezes mais rápido. Mas não é assim que as coisas funcionam, né? Então, precisa ler informação de banco de dados. Aliás, inclusive banco de dados, quando você lê, o banco de dados está numa outra máquina. Ele vai fazer uma consulta na rede e aí é outra história, a gente chega lá, o negócio vai mais longe. Aqui primeiro pontuei e expliquei sobre o básico do funcionamento de um computador, sistema operacional, os recursos, e dando um pouco do conceito de como as coisas funcionam.